Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio para mim quando chega essa hora. E nós podemos nos juntar aqui ao redor da palavra e estudá-la com paciência à luz da mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. Essa mensagem, ela é a revelação de toda a Bíblia, de acordo com a profecia dos dias da voz do sétimo anjo. Quando tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então essa palavra, para nós hoje, ela está revelada. E a grande revelação é que o centro de toda a Bíblia é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só Jesus, mas Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala em Atos 2,37, saiba toda a casa de Israel, que a esse Jesus, veja, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi por isso que o profeta contestou a doutrina de só Jesus. Ele contestou. Porque quando esse grupo de só Jesus estava batizando as pessoas apenas em nome de Jesus, eles estavam tirando a grande verdade da Bíblia. A grande verdade da Bíblia é reconhecer que Jesus é o Cristo. E Cristo é o Messias. E o Messias é a unção, é o Espírito Santo, é o ungido. A carta de 1 João, ela revela essa grande verdade. Veja, por isso, na era de Esmirna está incluído, que ao que vencer, não provará, não sofrerá o dano da segunda morte. A segunda morte é o lago de fogo, lá em Apocalipse capítulo 21, logo depois do julgamento. Veja, a morte e o inferno, todo aquele que foi condenado e os que não estão em registro nenhum, serão lançados no lago de fogo. Então, o dano da segunda morte. Então, Mormon introduz ali uma grande escritura, uma profunda revelação de que aquele que não sofrerá o dano da segunda morte é aquele que confessa que Jesus é o Cristo. Olha o que diz o profeta. Veja, assim os maus serão lançados no inferno, ou seja, a Hades ou a sepultura. E o inferno no lago de fogo, separados de Deus. Que coisa terrível será isso. Mas com os justos não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio. Eles são os vencedores. E quem é o que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Isso faz toda a diferença. Por isso Paulo fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu estava numa lanchonete recentemente, fazendo um lanche, e havia dois homens lá conversando sobre futebol, sobre cerveja, sobre conversa de boteco, e um dos seus amigos havia morrido com problema renal. E um deles disse para o outro, com confiança, ele já está no céu agora. Ou seja, muitas pessoas tratam o céu como um lugar geográfico para onde eles vão, quando morrer. E também tratam o lago de fogo como um lugar geográfico, porque alguns que creem que o inferno é eterno. Ora, se o inferno é eterno, então ele não foi criado. Mas a Bíblia fala que ele foi criado para Satanás e seus anjos. Porque se a pessoa fica eternamente queimando no inferno, então ela também tem vida eterna. Vida eterna isso não é assim. Vida eterna é uma pessoa. Zoe, a vida de Deus, morando agora em nós, em forma de Espírito Santo ou em forma de Cristo. E Cristo, Jesus é o Cristo. Essa é a Bíblia. Veja, 1 João capítulo 2, a partir do verso 25.
1 João, capítulo 2, a partir do verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Veja, não se trata de um lugar geográfico. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Porque os que nos enganavam, ou os que vos enganam, tratam de fazer o céu um lugar para pessoas boazinhas. Pessoas que quando morrem vão para o paraíso. E os maus, os assassinos e criminosos e etc., vão para outro lugar, não vão morar juntos. Isso não é assim. Veja, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção, disse André para os seus companheiros, achamos o Cristo, achamos a unção, que traduzido quer dizer o Messias. Veja, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Veja, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Veja, um professor interior, um guia por dentro, que escreveria nas tábuas de carne do nosso coração a sua palavra. Veja, mas não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Veja, então, essa é a grande verdade do sétimo selo. Onde é que algumas pessoas estão confusas? Aonde é que a virginéssia se confundiu? Quando o mensageiro anunciou que aí vem o esposo. Veja, aí vem Jesus. Veja, como ela não entendia que Jesus e o Cristo era a mesma coisa, ela foi atrás de um ungido. Ela queria alguém que tinha poder para orar pelos enfermos, expulsar demônios, alguém com poder para fazer milagres e operações, porque ela não creu, ela não conseguiu crer que o Cristo, o Messias e Jesus é a mesma pessoa. Se não crê que Jesus é o Cristo, não é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, verso 1, 2, 3, por ali. Por isso essa unção permanece em nós para nos ensinar todas as coisas. E essa unção é o guia interior. Então, o Mombrana, na mensagem era de Esmirna, para mostrar o contraponto de quem é que não vai para a segunda morte, quem não vai provar a segunda morte, ele mostra como é que podemos saber que temos vida eterna. Então ele mostra qual é a evidência. Vejam, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não há sequer uma era da igreja onde este versículo não seja mencionado. Vejam. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Veja, agora olha que frase contundente, mas é absolutamente impossível para todos os homens ouvirem o que o Espírito diz às diferentes eras. Impossível. Então veja, 1 Coríntios 2, 6 a 16. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são esses perfeitos? São esses aonde o sangue está aplicado no altar, e o altar é o coração, e ali está o Espírito Santo em forma de sangue, e Deus aparece fora da porta para dizer para nós que Deus aceitou o sangue, aceitou o sacrifício, aceitou o Espírito Santo em nosso coração. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Veja a sabedoria, a palavra escondida, a árvore da vida, o caminho para a eternidade. Veja, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Veja, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja,
Não os que amam o presente século, mas os que amam a Jesus. E como é que eu posso saber se eu amo? Quando eu guardo sua palavra. Como posso guardar sua palavra? Somente com a unção. Não há outra maneira. Veja, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Olha a unção. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Lá no terceiro átrio, lá onde Deus habita, lá onde Isaías foi, onde estava o altar, onde João foi, onde estava o altar, as coisas que estavam na parte de trás da mente de Deus e que estão reveladas na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, veja, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Esses crentes, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, comparando aquele tabernáculo com o santuário celeste hoje, que é o nosso coração. Veja, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa é a única era onde isso é prometido, o acesso a esses mistérios, porque o livro estava fechado com 7 selos, o livro é o livro da vida do Cordeiro, e essa é a árvore da vida. Havia querubins ao redor da árvore, guardando o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Ele é a palavra, e a palavra hoje está em nosso coração, é a palavra que nós estamos adorando. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.